Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Empodera aí, Cris, episódio 72, o espaço onde histórias reais, negócios inteligentes e pessoas visionárias encontram voz. Eu sou a Cris Silva, sou psicóloga, terapeuta de casais, CEO da do Cris Exclusive, sou idealizadora da rodada de pitch com propósito que acontece mensalmente aqui em Marília e também do Happy Hour Entre Elas. E também sou a host, a apresentadora desse podcast, ó, que é feito com muito amor para você. Mas antes de eu convidar essa minha convidada, depois, antes de eu chamar ela, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, a Unimar EAD, que leva educação de qualidade a todo o Brasil, do Cris Exclusive, que há mais de 23 anos já conseguiu ajudar mais de 500 mil relacionamentos. Revista e portal Mães e Filhos, conectando famílias, histórias com propósito. O Boticário Marília, que é referência em beleza e cuidados. A HIK Eventos, que há mais de 30 anos está registrando memórias. Dr. Ricardo Ortega, que há mais de 26 anos ele devolve o nosso sorriso com naturalidade. E o Salão de Beleza DM Clinic Salon, que é beleza e bem-estar para elevar a nossa autoestima. E aos nossos parceiros de bastidores, o professor Henrique Ned Maia, o diretor técnico Marco César, o nosso assistente técnico, que é o Júlio Sinatora. E a você que faz com que esse podcast aconteça, atinja as maiores cidades da nossa região, do Brasil, e tem cheiro internacional. Cada vez que você compartilha, que você se inscreve, que você salva, o robozinho do YouTube entende que o nosso podcast tem relevância e ele entrega para mais pessoas. Então, quero agradecer a você pela confiança, pela credibilidade que você dá a mim e a todos os nossos convidados, que eles entregam tudo para vocês de corpo e mente aberta. E hoje nós vamos falar sobre visão de mundo. Hoje eu recebo uma mulher de trajetória internacional. Ela é design, artista, empresária e diretora da Lei. É Lei Incorporadora? É isso que fala. Lei. Lei Incorporadora Silvia Bellucci. Silvia Bellucci Luque, nascida em São Paulo, com formação na Itália, passagem pela Holanda, experiência em moda, design e grandes projetos internacionais. Silvia traz para Marília um olhar raro, o de quem entende que espaço não são apenas construções, são experiências humanas. Eu estive nos jardins do IP e fiquei profundamente encantada com tudo que eu vi ali, com tudo que existe, algo que vai muito mais além do que loteamento. Existe uma coerência, existe conceito, existe verdade entre aquilo que é falado e aquilo que é entregue. Hoje eu tenho uma honra de receber a Silvia Bellucci Luque. Seja muito bem-vinda. Eu me apaixonei por você desde o primeiro dia que eu te conheci naquele almoço, você acredita? Muito prazer eu estar aqui. Adorei te conhecer, você com seu acento maravilhoso, que eu adoro, da parte do norte, que eu acho muito charmoso. E foi um encontro muito legal, porque era um encontro entre as pessoas parceiras, né, da revista Mães e Filhos, que tem uma, vamos dizer, uma afinidade de direcionamento na vida. Isso. Holístico, mais vamos dizer que não é tudo material, né? Não. Tem muita coisa que é energia. É energia. Sinergia. E isso você percebe nas pessoas que estão dentro da revista, tem um pouco essa, quer dizer, foi juntando porque tinha o mesmo tipo de energia. Ai, que bom, eu acho, né? Isso uma coisa muito legal. E assim, foi recíproco, né? Porque você me recebeu tão bem e eu sei que você tem uma agenda cheia. Você é uma mulher extremamente ocupada, né? E você
abrir um espaço para mim, Claro. para todos nós aqui do podcast. Foi um prazer, é um prazer poder também falar do filho, né? Com certeza, né? Esse filho que nos dá tanta alegria, né? Em todos os sentidos, né? O meu primeiro filho daqui foi o Costa do IP e ele atualmente já tem maioridade, ele já caminha sozinho, ele não é mais, ele é meu filho, mas ele já é tem idade própria, ele já caminha sozinho. Já caminha sozinho. Que é isso que a gente faz. E o Costa do IP está acabando de, vamos dizer, construir todas as edificações de lazer. Então, todo o lazer externo, salão de festa, todas as partes assim, elas estão já funcionando. Então, é muito interessante porque é um loteamento onde as pessoas que compraram lotes, mas ainda não estão construindo, vão passar fins de semana. Então, vai na piscina, ou vai passear com o cachorro, ou vai fazer um jogging, ou leva as crianças de várias idades, porque tem coisa para várias. O nosso sonho era fazer um lugar para todo mundo, para que a avó tivesse um lugarzinho onde pudessem se encontrar as pessoas mais de idade, ou as pessoas que quisessem conversar sobre um assunto, ou as crianças, que aquela ainda que é bebê, que precisa estar cercado, mas que a mãe tem que ter um lugar, que tem um lugarzinho de areia, de brinquedo, assim, um mínimo de conforto, mas ao mesmo tempo muito simples. Então é muito conceitual. Ele é um loteamento muito grande, no sentido de ter 356 lotes, mas dentro você encontra os bairros, que eu diria. Então, você tem o bairro Rosa, que é a continuação do Costa do IP, que é rosa. Então, a primeira parte é rosa, para que quando der a florada rosa, vire um chapadão, que é uma interferência urbana, né? Isso era uma coisa maravilhosa de olhar. E depois ele tem duas partes, com uma praça no meio linear, onde tem a maior parte da parte de lazer. E ali você tem um lado rosa, um lado branco, outro lado amarelo. E sempre com as árvores do lado onde não está o fio, quer dizer, o IP está solto. Cada 4 casas tem um poste, porque o resto é subterrâneo, para não ter fio passando no meio da rua, porque é uma coisa que as pessoas não percebem, mas ele interfere muito no visual. Com certeza. E do outro lado, onde tem o fio, tem as árvores de pequeno porte, que são das mesmas cores, para poder ajudar. Maravilha. Gente, vocês sentiram como é que vai ser esse podcast, né? Quando ela fala desse filho, desse outro filho, irradia esses olhinhos azuis dela. É lindo de ver. Já pega papel e caneta, porque tem coisas que você vai precisar anotar. E sabe, quando você anota, existe 77% de chance de você gravar no seu HD chamado mente. Caso contrário, você tem esses mesmos 77% de chance de perdê-los, não é isso? Silvia, esse olhar de quem... Eu já quero trazer assim, né? Você trouxe um espólio muito lindo do seu loteamento, né? Que é Jardim do IP. Mas antes da gente aprofundar, porque eu quero falar sobre ele, porque eu fui lá. Você foi lá, senti, né? Experiência. Eu fui viver essa experiência. Silvia, você viveu na Itália, na Holanda, estudou arte, moda, cenografia. Como essas experiências internacionais transformaram sua forma de enxergar beleza e comportamento humano? Sim, muito. Eu acho que sair do Brasil para morar fora, eu saí aos 22 anos, eu estava fazendo arquitetura em Santos e eu me transferi para a Itália, onde é um sistema completamente diferente do Brasil, onde as classes vão indo juntos, as pessoas vão indo juntas. Lá não, lá você escolhe o que você quer fazer. Então você vai matando as matérias necessárias pela sua escolha. E eu cheguei perdida na Itália, achando que eu sabia falar italiano, porque eu estudei um pouquinho no Dante Alighieri, mas era um italiano macarrônico. Então, quando eu percebi isso, eu me travei. Aí eu fui num lugar muito interessante que tem na Itália, que chama Casa del Popolo. E lá tem um cinema onde passavam todas as resenhas de todos
os cineastas italianos. Então, eu vi todos os filmes do Fellini, todos do Pasolini, todos do Bertolucci, e assim por diante, Fellini. E ouvindo italiano, você... melhora a linguagem. Melhora a linguagem, porque você sabe, mas não sabe, né? Então, com isso, eu passava às vezes das 2 às 11 da noite, era uma loucura, era tipo uma maratona, mas ela deu assim aquela acendida no italiano. E depois os amigos, né? Você vai conhecendo gente e na troca você aprende muito. Com certeza. É muito bom. Que então, a maravilha. passagem na Itália, ela foi 5 anos em Firenze, onde eu passei da arquitetura para para a Academia de Belas Artes, com cenografia e costume. E antes de me formar, eu falei, não, eu quero uma pós-graduação em moda. Porque eu descobri que moda... Eu entrei na Itália no boom da moda. E eu não sabia que moda era uma profissão. No Brasil não tinha escola de moda. Sim. Então, todo mundo que não tinha que assim não sabia o que fazer, e era de humanas, ia para arquitetura. E assim fui eu para arquitetura. Agora, quando chegou na hora de fazer cálculo, essas coisas, não era muito a minha praia. Entendi. Eu realmente falei, não, eu prefiro ir para um outro lado. Certo. Aí eu tinha essa escolha de ir para a Inglaterra, fazer 6 anos de St. Martins, que é uma super escola. Eu falei, ai não, uma escola de medicina, agora depois de todos esses anos fazendo essas coisas. Aí eu falei, não, eu vou fazer uma pós-graduação e eu já estava cheirando, já estava identificando uma escola muito legal, que chamava Domus Academy, que metade da escola é uma pós-graduação de moda e metade de design. Então, é uma escola de 1 ano, tempo integral. Certo. Praticamente você aprende o sistema da moda. Porque não é todo mundo que vai fazer moda que vai trabalhar com design, com desenhar, ser estilista, ser designer, ser Certo. o que for. Mas vai ter jornalista, vai ter a pessoa que trabalha como engenheiro de sustentação em roupas, sei lá, tem tantas coisas, acessórios, a tessitura, a malharia, quer dizer, eles ensinavam durante 1 ano, você tinha acesso, quer dizer, você tinha palestras de muita gente da moda, do sistema da moda, de tudo o que Maravilha. acontece. Que aprendizado, hein? Foi uma belíssima oportunidade, porque é muito rico de gente do mundo inteiro. Então, tinha amiga indiana, Ai, que amiga bacana. Do Canadá, amiga dos Estados Unidos, amiga do... E cada um com a cultura diferente. Cada um com uma cultura diferente. E depois você trabalha, você começa a ver os trabalhos, como eles refletem Sim. a cultura que ela teve. E vai se misturando, né? Porque era um momento muito especial de moda, de desfiles na Itália. Era a época do Moschino, Sim. bem assim... o Gianfranco Ferré era o meu professor, vamos dizer, tutor da nossa classe, e que era um arquiteto. Então, era muito interessante. Era uma pessoa muito culta, muito inteligente. Então, foi Que maravilha, né? muito gostoso fazer Em isso. que momento que você que passou por esse universo assim tão rico, com etnias, com culturas diferentes, que você conseguiu enxergar que os espaços também era uma forma de arte? Olha, eu sempre achei que o espaço onde está, ele te dá o astral que você vai ter. Ele te impregna. Você entra em contato com a energia do espaço. Sei. Então, quando você constrói uma coisa, você entra num lugar e ele tem um espaço mal planejado, ou você sente um mal-estar. E quando você entra num lugar que tem todo um pensamento, tem até coisas ligadas a números, como chama? Numerologia? Não, aquela coisa que vem da natureza. De todas as coisas. Sim. Tem um tipo de um número áureo. Geometria? É uma geometria. É uma geometria. Um fractal é uma geometria. Certo. E, quer dizer, e tudo
na verdade, é importante, mas o espaço onde você está, ele interfere muito na sua vida. Eu diria que o espaço verde, hoje em dia, é estudado. Eu sigo um Watanabe, agora eu não sei, não me lembro exatamente, depois eu te passo o link, mas ele é uma pessoa que ele estuda pelo mundo o efeito de interferências verdes em cidades, em bairros, em locais. E é impressionante o resultado da qualidade de vida dos moradores. Em termos de saúde, em termos de... Realmente é uma questão de sobrevivência. E a gente anda um pouco derrubando demais, né? Sem repor. Então, é uma coisa, assim, eu diria, de muita responsabilidade. Plantar a sua arvorezinha na frente de casa, cuidar dela. Claro que a prefeitura tem o seu papel. Não por uma obrigação, mas por ser uma coisa harmoníaca. É uma harmonia, é mais harmonioso, Isso. é mais fresco, Sim. ela vai te ajudar. Quer dizer, é tudo de bom. Exatamente. Então, nós fizemos o nosso loteamento todo com árvores nativas. Certo. Porque também temos aqui um clima, que é um clima bastante bem quente, bem frio às vezes. Isso. No mesmo dia você pode ter uma diferença de temperatura quase de deserto. Exatamente. Então, você tem que usar as árvores nativas. Exatamente. E eu tive o privilégio de ter entrevistado o Coronel Cerqueira César, que já estava velhinho, mas ele estava aqui desbravando. Certo. Então, ele uma hora falou, se eu soubesse que o mundo ia como ia, eu nunca teria derrubado todos aqueles ipês que tinham aqui. Que era um lugar lotado de ipês. E eu fiquei tão apaixonada com essa coisa dos ipês que eu absolutamente virou a minha árvore predileta e foi o nome, o Costa do Ipê, a coisa de costa, é um pouco assim, é como se fosse um lugar que não é de férias, mas ele tem alguma coisa de acolhimento. Depois que você entra, você está no lugar onde as ruas são sem saída, elas tiveram toda uma preocupação de não serem retas, de ter uma quebrada, de ter guia americana. Então, a gente tinha um livro muito interessante que chamava Pattern Language, que é uma linguagem de padrões onde as coisas acontecem. Então, por que numa praça tem um lugar onde todo mundo fica e um lugar onde está vazio? Tem motivos para isso. Então, esse livro ajudou muito a gente estudar a questão dos padrões. E depois, claro, nas férias, quando a gente chegou aqui, fomos convidados pelo meu pai para vir. Meu marido trabalhava muito, viajava muito, então a gente resolveu queimar as caravelas e vir embora. De Roterdã diretamente para Marília. Marília City. Marília City. Na verdade, eu fui para Marília Fazenda, porque a minha fazenda estava abraçada pela cidade. E aí a gente falou, bom, precisamos saber dos costumes locais. E fizemos um projeto com arquitetos de São Paulo, que foi muito engraçado, porque eles nunca põem um carro numa garagem, eles põem um carro na rua. Então, todas as casas a gente tinha que falar, não, carro tem que ter o lugar do carro. E outra coisa, não pode não ter churrasqueira. Então, são usos locais. Exatamente. Você tem que perceber. E o que a gente fez foi tentar encontrar um equilíbrio de inovação e poder ser absorvido pela população. Então, o primeiro loteamento, o luxo era o espaço. Então, o luxo no sentido de você ter essa preocupação urbanística, de que cada um está mais ou menos numa rua tranquila, que não é de passagem, tem só uma rua em U, e que o centro do loteamento, onde era a única rua que nós colocamos asfalto ainda, a gente estava chegando, a gente ficou com muito medo que tinha todo mundo muito contra o paver, que é o bloquete de concreto. Porque o paver é muito mais inteligente. Ele ele é drenante, ele é uma coisa viva. Não é que nem um asfalto que faz um buraco, depois você fica com um tapete em cima e assim vai. Então,
a gente fez uma coisa limpa na entrada, com canteiro central, e assim, é muito gostoso de você ter essa coisa verde, que você vê e depois você vai indo e você vai entrar. E as praças eram divididas pelo loteamento, tendo passagens de pedestre. Certo. Porque os pedestres tem loteamento, você não tem vontade de andar a pé. Não, a gente propõe um loteamento onde as pessoas vão ter passagens curtas para fazer um caminho. Porque é interessante você poder sair lá de cima, aí você desce pelo caminho do pedestre, corta, vai chegar lá na praça tal que você quer, ou no lugar de lazer. Maravilha. Então, e vamos dizer, essa criação dos jardins, ela foi primeira experiência. Eu fui, inclusive, diretora da associação por 5 anos, e eu aprendi muito no sentido de que do como as pessoas, o que elas esperam de uma administração, de quanto é importante que seja muito enxuto, porque está todo mundo pagando o lote, está construindo a casa, está fazendo o que é. Então, quer dizer, esse não é que nem um prédio que tem elevador, não sei o que, tal, que a gente tem, tá bom, a gente tem jardineiro, tem pessoas, mas a gente gosta de fazer uma equipe própria. Por quê? Porque uma equipe terceirizada, eu não descarto, não é que é uma coisa ruim, mas eu gosto muito da questão que quando você tem um loteamento e a pessoa faz parte do grupo, ela é valorizada, ela ganha mais, ela se sente parte do grupo e ela protege o grupo. Então, ela vai ver um cachorro, uma criança perdida, alguma coisa, ela já está na ação. Quer dizer, é uma coisa muito mais íntima do que uma coisa terceirizada. Então, a gente privilegia um pouco essa questão humanizada. Maravilha. Quando a gente está falando dos jardins do IP, existe uma sensação muito forte da harmonia e de pertencimento. O que você acredita que falta nos empreendimentos modernos de hoje e que é o diferencial hoje do seu loteamento lá nos jardins do IP? Eu acho que a primeira coisa é você ter um projeto muito claro que você quer servir. Então, eu penso no que eu gostaria, no que eu achasse melhor para cada idade, como que eu posso servir essa pessoa. Então, eu acho que o nosso direcionamento, ele não é um direcionamento puramente financeiro, ele é um direcionamento que tem um ideal. Então, uma coisa vai demorar, você vai fazer um asfalto, ele demora 2 semanas, você está acabado. Você está fazendo de bloqueio, demora 8 meses. Só que isso é para a vida. A casa de uma pessoa é a coisa mais preciosa que ela tem. Vista a pandemia, né? A gente percebeu o quanto a casa da gente é importante. Então, um lugar onde você mora é uma coisa muito importante. Por isso, o diferencial de você ter lazer para todas as idades, e uma em especial que eu acho super mal servida, que são os jovens. Porque os jovens, eles não têm muito espaço na cidade. Então, é uma questão que nós fizemos uma parte de skate plaza, street skate, e uma casa do jovem, onde eles podem fazer jogos de mesa, podem fazer coisas com computador, e eles têm um quarto gigante que é tipo arquibancada e palco. Isso quer dizer que você pode ver filme, você pode fazer uma banda de música, você pode fazer teatro, você pode tirar fotos, você pode fazer produções... Levar a galera para se curtir. Porque o que eles fazem muito coisa tecnológica hoje em dia, mas também fazem coisas físicas. Então, ele é um lugar que tem um pouco essa possibilidade e tem o skate do lado. E isso fica do lado da parte do final do loteamento, onde tem o lago. Então, a gente deu uma enterradinha assim neles, deixou eles para eles fazerem barulho, para eles poderem curtir e não atrapalhando muito o vizinho, né? Eu gostei muito dessa ideia e vou além, né? Porque
Quando eu visitei já conheço vários loteamentos, condomínios, mas uma coisa que eu consegui enxergar, que vocês aplicam na prática aquilo que tantas empresas usam apenas como discurso. Sim. Que é a sustentabilidade, a integração e a qualidade de vida. Como foi que você, né, e a sua incorporadora conseguiu enxergar isso como uma necessidade do indivíduo, do ser humano? Quando você pensa em tudo, pensa no jovem, no idoso, da criança. Quando você mora na Holanda, que é um país num nível vamos dizer assim, civilizatório muito grande, tem até uma piada, porque o holandês, ele, se você estaciona o carro mal estacionado, ele vai chegar e falar, olha, o teu carro, ele não está deixando vaga para o outro. Quer dizer, eu fiquei chocada. Uma vez eu recebi, chegaram assim? Ele chegou assim e me avisou, falou, olha, o teu carro está tirando uma vaga. Quer dizer, olha a consciência social que ele tem. Exatamente. Ele não tem vergonha de falar. Ele é até meio professor, mas é maravilhoso, porque no começo eu tinha raiva, sair do Brasil, você fala, o que o cara está querendo comer? Depois você percebe que aquilo é um valor da cultura. Entendi. Então, esse valor muito, muito assim... que eu acho que vem de uma cultura protestante e que as crianças, por exemplo, ninguém ganha a bicicleta. Todo mundo faz alguma coisa. Pra vai conquistar contar algo. barco, vai contar não sei o quê, vai fazer alguma coisa. Porque as crianças, elas já desde pequenas, elas aprendem que as coisas custam. Tem um preço. Elas custam. Aqui no Brasil, a gente só vai entender que as coisas têm um custo no dia que você sai de casa, que a tua mãe não está pagando mais tua conta, porque é uma coisa um pouco mal resolvida, eu diria. Mal administrada, né? Em termos de educação. Sim. Devia ter educação financeira na escola. Exatamente. Porque é uma coisa fundamental. Então, eu tive toda essa passagem de ser uma pessoa que morou na Itália 8 anos como estudante, vivendo com $300 por mês, que para mim era... Chegava no dia 20, eu já estava com a turma comendo macarrão, alho, óleo, peperoncino e vinho Chianti, porque custava mais barato que água. Então era ótimo. Então a gente tomava água, vinho e macarrão com alho, óleo, peperoncino, que não custa nada. Uhum. Então, você pode viver com muito pouco, porque a cidade oferecia muito. A cidade era muito interessante. Eu tive a sorte de chegar em Firenze. No outro ano, ela foi a capital europeia da cultura. Então, ela se transformou numa cidade cosmopolita, incrível, cheia de gente de todos os lugares. E muitas coisas aconteceram, muitos eventos, muitas coisas interessantes. Depois que eu fiquei em Firenze, 5 anos, eu fui para Milão. E passei 3 anos em Milão, onde eu acabei esse período italiano. Neste finalzinho de período italiano, eu conheci o meu marido, que fazia faculdade na Holanda, mas veio para a Itália fazer vamos dizer, um estágio junto ao professor de design da minha escola, que era Andrea Branzi, que é um super designer. Ele era já naquela época do slow food. Então, não é o fast food, mas é o slow food. Ele era contra a corrente totalmente. Então, eles tinham um grupo de criação muito interessante. Ingleses, australianos, holandeses, italianos, de tudo. E ele era uma pessoa muito genial. E numa dessas festas, graças a Deus, eu conheci o meu marido, que eu não sabia absolutamente que seria, mas as coisas foram indo e a gente ficou junto. E depois a gente se separou, porque estávamos em momentos de começo. Ele tinha Cada planos. uma com a sua ideia, né? Com os seus sonhos. Exato. Eu queria trabalhar na Inglaterra, mas eu não conseguia o emprego lá. E era sempre ficar horas no telefone, pondo de moedinha, para conseguir falar com as pessoas e marcar, e viagem, e volta e tal. E aí me pegaram aqui, o Renato Kerlakian da Zump me achou e falou, Silvia, vai trabalhar na Zump. Então vem ser chefe de estilo. E foi uma experiência muito interessante. Fiz isso, depois eu fui trabalhar com a Glória Calil, que foi um presente enorme, porque é uma pessoa extraordinária. E depois eu saquei que eu não queria trabalhar
no comercial. O comercial da moda, ele me incomodava muito, porque eu não sou uma estilista, quer dizer, que faz aquilo que a pessoa precisa. Eu sou uma designer, eu tenho uma linha própria de pensamento, de conduta. Então, às vezes, eu fazia coisas que só iam virar 2 anos depois. Entendi. Eu sou muito de tendência. Então, na moda, isso é um pouco difícil de balançar. Você aceita também, né? Não, o ponto é que você dá as ideias. Isso. E quem vai ganhar com essas ideias são os outros que vão pegar essa ideia e vão fazer na China. Que foi que muitas vezes aconteceu isso na fábrica de chapéus. Porque eu morava aí. Eu mudei para a Holanda, reencontrei meu marido, fui para a Holanda e fiquei 10 anos na Holanda. E quando eu cheguei lá, eu fui procurar toda essa... Já tinha feito chapéu no Brasil, com um sistema de trama onde você constrói o material e depois costura. E eu fui achar o mesmo tipo de processo. Só que eu sabia fazer. Então, eu entrava na fábrica com o avental e os fios e eu ia montar o meu material e fazer tantos metros para poder fazer os pilotos. Certo. E eram os meus 15 dias cada ano. Eu tinha 2 vezes 15 dias era um prazer. Meu prazer maior é estar dentro da fábrica. Ou seja, no loteamento é um pouco a mesma coisa. O pedreiro está fazendo uma calçada de cimento com pedrinha. Aí ele começa a pôr as pedrinhas de um jeito que eu falo, meu Deus, que previsibilidade, não está combinando as cores, não tá equilibrado. Aí eu sento, eu falo, vamos fazer junto. Aí eu vou lá, pego uma cadeirinha, junto todas as pedras, separo por cor e começo a falar aqui, ó, aqui. Então, a minha artesania, ela continua dentro do projeto de uma coisa grande como um loteamento, entendeu? Exatamente. É do chão, da parede diferenciada, que é uma obra de arte do Ricardo Scheibel, de coisas que são, assim, fazer uma luminária especial. Mas eu acho que está no sangue, entendeu? O meu prazer, o grande prazer é pôr a mão na massa, é fazer mesmo. E isso fica muito claro que no dia que eu visitei lá o loteamento, tem a sua assinatura em tudo. Tudo isso que você está falando, quando a pessoa entra lá no jardim do IP, dá para ver, dá para sentir. Tudo que tem isso, uma unidade. Que tem harmonia. E cada espaço que você constrói, está construindo, tem um significado. Então, quem olha já sente. E aquele cheiro de tudo aquilo que você oferece ali, aquelas pimenta rosa, aquele canteiro que tem aqueles aromas, que traz uma memória afetiva. Então, tudo isso faz com que nós, visitantes, né, e moradores, tenha sensibilidade e enxergar que toda essa sua sensibilidade, né, que você aprendeu aí nessa sua vasta experiência fora do Brasil, você pratica isso aonde você está desenvolvendo aí esse loteamento. A pergunta é, para você, um projeto como esse, o que realmente emociona as pessoas? É o que você desenha ou o que elas vivem lá dentro? É o que elas experienciam, sem dúvida. Elas experienciam estar num espaço que eu diria desconhecido da cidade. Desconhecido no sentido, não tem um outro loteamento que tem esse tipo de preocupação com o projeto, onde o paisagismo é protagonista, onde vários cuidados, a gente tem vários cuidados que são essas passagens de pedestre, são essas ruas cul-de-sac que tem passagem de pedestre para a Praça Central. Todo mundo está meio conectado fácil, para você não ter que pegar o carro e dar lá a volta para chegar na praça, na piscina, sei lá onde. Você consegue ir a pé. Então, eu acho que ele propõe uma vida mais humanizada. Além dela ser mais saudável,
ela também é uma proposta. Então, quem tem cachorro, tem um pet place lá, eles podem se encontrar, pode ter brincadeira. A mesma coisa com as crianças, tem vários tipos de parquinho, mais difícil, mais fácil, slackline, trepa-trepa, ou então tem o balanço, tem a cama elástica, tem uma casa da árvore, você tem vários... Até chegar no skate, né? Vários ambientes de entretenimento. De entretenimento para muitas idades, porque essa idade começa desde bebê. Exatamente. E até chegar numa coisa que, sei lá, um grupo de senhoras, outro dia foi, e ela sentou na mesa e ficaram bordando tapetes e tal. Porque é um lugar aberto, gostoso, e que você pode ir usar. Enquanto é um espaço que praticamente é usado mais no fim de semana para um churrasco. Exatamente. Né? Hoje você veio, né, a sua incorporadora, veio com uma proposta, né, ousada, diferente. Hoje as pessoas começaram a entender que morar bem vai muito mais além do que casa bonita, e o que você consegue enxergar hoje sobre o comportamento do humano que mudou quando fala sobre moradia. O que você consegue enxergar nesses dois parâmetros aí? Olha, nós fazemos um loteamento que ele tem, por princípio, muitos tamanhos de lotes. E temos até um tipo de lote especial, que é um lote que chega até uns 720 metros, já unificado. Então, por quê? Porque a gente viu que muitas pessoas compraram 2 lotes. Porque eles querem ter uma casa térrea, querem ter ainda um lazer interno, quer dizer, são necessidades. Tem gente que quer vista, tem gente que quer vista para a praça, tem gente que quer ficar no fundo da rua. É muito interessante, porque são características super pessoais. E tem tudo isso cercado de uma vista de também que é absolutamente absurda, que você vê essa Marília inteira, assim, você vê, tipo, passa pela frente. E eu acho que é um lugar de altíssimo astral. Ele confio muito no dedo do meu pai, que veio para cá e namorou a fazenda por 7 anos. Então, quando ele comprou a fazenda, ele ainda trabalhou com vaca, ele introduziu a vaca a leite tipo A, trabalhou com café, tudo, mas ele falou, essa fazenda, como ele era um industrial, e ele mudou a direção naquele momento, ele percebeu que ele não tinha tamanho para ser uma coisa que rendesse. Ela estava muito perto da cidade, muito pequeno para isso. Então, ela ficou amadurecendo. E ele falou, isso aqui vai ser meus filhos é que vão aproveitar. Então, ele deixou com um parceiro, ele fez algumas coisas, mas quando aí ele percebeu que era a hora o bairro estava ficando bom para começar a trabalhar, ele convidou a gente para vir para cá e a gente foi visitar muitas cidades, muitos loteamentos, tudo que tinha aqui no estado de São Paulo, Paraná, sul de Minas. A gente foi ver o que tinha, qual que era a pegada, porque, na verdade, a pegada paulista de loteamentos é muito parecida. Entendi. Entendeu? Então, você vê o tipo de necessidade de tipo de lote. A gente fez, então, aquela parte de ser um pouco inovador em algumas coisas, mas mantendo uma característica que é intrínseca daqui. Porque você não pode empurrar demais. Não pode ir demais. Já só ser com tanto verde, com tanto lazer. Quer dizer, foi esse segundo filho, que foi o Jardins, ele foi uma coisa que é para ser uma coisa para todos. Tinha acabado a pandemia, quer dizer, a pandemia ela também fez a gente já estava nesse plano, já estava fazendo, mas ela se mostrou ainda mais importante. Quer dizer, hoje em dia, onde você mora,
quando você chega do trabalho e você entra num lugar, a gente fez um portal, porque você entra lá dentro, você está num outro espaço. É um espaço que tem uma outra vibração. Pelas plantas, pelas ruas, por todo o pensamento que tem lá dentro. E a arquitetura é uma arquitetura, a gente chama brutalista orgânica, porque ela é sempre com plantas que entram, é sempre uma coisa mais cru. É chique, mas não é ostentativo, vamos dizer. Ele é mais um, eu não sei como diria, um low profile. É assim, você é sutil, sabe? Não é aquela coisa ostentadora. Eu achei muito bacana quando eu visitei lá, porque por conta justamente disso, de todo o seu cuidado, de você se preocupar com as plantas, de trazer essa integração ambiental. Sim. Né? Eu fiz um viveiro. Anos atrás, eu tive a sorte que alguém me ofereceu umas plantas incríveis. E eu comprei esse lote de plantas e comecei a tratar das plantas. Eu contratei um jardineiro para a gente poder começar a crescer o lote de plantas, porque o que eu precisava de plantas era uma coisa muito grande. O nosso projeto de paisagismo é absurdo. Então, a quantidade era muito importante. E como a gente mora no final do Costa do Jardins do IP, você tem a sede da fazenda, onde eu moro. E o terreiro, que é do lado, que é a casa de fazenda antiga, ela não olhava o vale, ela olhava o terreiro e o café. Né? Então, era uma coisa com uma outra pegada. Exato. Outra coisa. Então, eu falei, eu vou fazer as plantas vão ficar no terreiro e vou fazer uma parte sombreada para aquele bebê que está começando, vai para o sol devagar, porque aqui tem uns períodos de sol picante, né? Sim, muito. Então, foi muito bacana, porque para mim uma árvore, quando eu cheguei aqui, uma árvore era um objeto verde. E hoje em dia elas têm nome, elas têm uma identidade. Uma identidade agora, né? Agora eu conheço muito mais de árvores e acho uma coisa muito, sei lá, me pegou mesmo. Fiquei muito apaixonada pelas plantas, porque é um outro universo. Sim. E o meu ponto, que eu descobri isso quando eu estava com um filho pequeno e eu tive, vamos dizer assim, minhas coleções, a coleção ela teve que ser reduzida. Eu meio que com um filho eu consegui ser mais sintética. Entendi. E consegui fazer algumas coisas mais menores. Eu era uma daquelas que fazia uma coleção que eu vendia aqui no Brasil, por exemplo, para a Zump pega um, a Fit pega outro, não sei o que, mas era uma coisa muito grande. Eu sou muito... Por escala, você fazia em escala grande. Eu sou muito criativa, então eu ia fazendo. Só que, na verdade, uma coleção, ela tem que ter um tamanho, né? Espera, calma, a próxima ano você põe. Tem fases, né? Exatamente. Então, no momento que você tem um filho, você já começa a ter uma outra visão que eu não tinha a menor ideia. Eu tive filho com 39 anos. E eu morria de medo de ter filho, que eu falava, nossa, se veio uma pessoa que nem eu, como é que eu faço? Como é que eu seguro a bola? Em vez de um outro, que foi um outro desafio, muito maior, mas maravilhoso. Então, eu acho que o filho é um divisor de água para você ver o mundo de uma maneira mais amorosa, mais você tem mais empatia. Sim. Você adquire algumas coisas que você antes eu não tinha. Entendi. Entendeu? Então, esse percurso, ele leva a essa construção desse projeto, que é uma soma mesmo de saberes, entende? A gente estudou especificamente a coisa, mas sempre tem
o móvel, o design que a gente faz especial para o lugar, Sim. ou isso ou aquilo, que vai entrar daquela outra formação. Né? Então, são muitas formações. Sempre, quando eu acabei o meu master, que era o meu trabalho final, o professor, que era o Gianfranco Ferrer, falou: ou você vai ser uma diretora de arte, ou você vai ser uma chapeleira maluca. Um dos dois. Eu fui por um bom tempo uma chapeleira. Realmente. Eu gostava muito. Eu achava que eu não sabia, eu não conseguia me desgrudar dos chapéus. E aí, com o meu filho, ele começou a chegar em casa e falar holandês e eu não entender. Porque eu não sabia bem holandês. E aí eu comecei a ir na escola trabalhar. E na escola na Holanda tem muito espaço para os pais trabalharem, que é muito interessante. E aí eu fui ia ter uma festa de 10 anos da escola. Para você ver o nível de incrível que era essa escola, o diretor, ele ficava na porta cumprimentando cada criança com o seu nome. Que legal. Agora ele abriu a segunda escola, a escola abre 15 minutos depois, porque ele vai lá dar a mão para cada aluno. Olha que legal. É muito incrível. E isso só traz proximidade, né, com as pessoas. Exatamente. E o que você aprendeu foi o humanismo, ser mais humana, ser mais humana. integrada. Exato. Quando a gente fala de humana, aí eu já venho tudo aquilo que você me apresentou, e a lei incorporadora é uma empresa familiar. O que significa construir projeto ao lado de família com relações tão humanas. De forma assim, bem sucinta. O que significa isso para você, Silvia? Olha, nós somos educados pelo meu pai de uma maneira muito assim, a gente se respeita muito. Cada um, nós somos 3 irmãos muito diferentes. Eu tenho um irmão, quer dizer, não vou definir, mas enfim, somos muito diferentes. Eu e o meu marido temos uma afinidade imensa, estética e de muito de pensamento. Porém, ele tem um arsenal de competência com todas as questões de contratos, números, engenharia, toda aquela parte que eu não gosto, ele sabe fazer. E eu vou para a parte do marketing, das plantas, da textura, do design, da gerência, da direção de arte. Então, o projeto foi feito por um grupo, tinha arquiteto, tem desenhista, tal. Mas a gente está sempre batendo bola. É uma coisa... A gente vai no fim de semana pôr planta no lago. Só a gente põe planta no lago. Ele faz questão. Entendeu? É uma coisa assim que... Eu acho lindo. Porque é uma coisa que você precisa estar muito atento. E a gente sabe que no dia a dia, o funcionário, ele, no primeiro, não é especialista naquilo, então ele pode dar errado. Sim. Então a gente fala, bom, tem umas coisas que a gente que faz. Tem que ter a assinatura de vocês. A gente tem que fazer. E porque é um prazer fazer também, né? É uma... Eu não sei, eu tenho muito gosto de pôr mão na massa. Isso é muito E tive bom. um privilégio imenso quando eu falei para o Marco, Marco, eu preciso trabalhar com alguém que eu possa bater bola. Que era para para fazer o salão de festa e o gourmet. E aí eu escolhi o meu amigo, que é muito amigo, mas é um super profissional, que é o Ricardo Scheibel. Ele não é só um profissional de design de interiores, ele é um artista. Então, nós já tínhamos uma convivência passada já há muitos anos. E foi uma coisa maravilhosa. Foi um trabalho conjunto, mas que um retroalimenta o outro, sabe? Que maravilha. E que é muito gostoso, porque ali é onde vem a parte criativa, que é que eu sinto tanta falta. Quer dizer, ficar gerenciando pessoas é uma coisa muito difícil para mim. Então, eu tive que aprender a fazer isso, mas eu prefiro muito mais mexer com coisas. Até eu, que sou mais boa, adoro. Quando eu lembro que a gente conversou também lá no seu espaço, vocês, e também pesquisei no site de vocês, né? Que vocês também têm consórcio, vocês têm facilitação. Como que é? Para quem está nos assistindo, um empresário, empreendedor, que quer sair de uma casa de rua e quer ir para um loteamento, viver essa experiência.
Como que seriam os trâmites burocrático-financeiro? Consegue financiar? Vocês têm esses trâmites próprios? Como que é, Silvia? Conta para nós. Então, nós temos vamos dizer assim, nós temos uns lotes de 252 metros quadrados a 360 metros quadrados. Mas tem alguns lotes selecionados que eles têm até 740 metros. Eles já são... A gente já faz o trabalho de juntar esses 2 lotes para que na matrícula seja uma matrícula só para a pessoa que compra. Vamos dizer que o nosso preço para um padrão, um alto padrão, ele é o melhor custo-benefício da cidade. Nós temos ainda, um lote de 200 mil à vista. Temos parcelas de até 100 vezes. Nós temos uma entrada, que é 20%, que é uma questão de selecionar um público que é um público que ele não vai ficar apertado, desesperado. Porque ele vai conseguir comprar e construir. Ele vai conseguir porque ele tem um plano, ele tem um pouco de dinheiro guardado. Então, ele é uma pessoa que está mais estruturada. Planejada. Então, essas pessoas, elas têm a possibilidade tanto de comprar com a gente até parcela a entrada, para depois começar a pagar as parcelas. Ou tem alguns lotes que um parceiro nosso comprou, já pagou a parte do consórcio. Então, aí a pessoa já deu o lance, já foi contemplado. Então, a pessoa, ela compra e ela tem 2 pagamentos. Ela tem um pagamento para a lei, depende de quantas vezes ela vai pagar esse lote, e ela tem um pagamento para o consórcio. Então, no final das contas, quem opta por um lote desses, ele tem uns 15% de desconto no preço total. Entendi. E eu acho que uma outra coisa que a gente se preocupou muito foi com a taxa de condomínio. Nosso condomínio hoje é R$330. Por tudo aquilo. Viver aquela experiência maravilhosa. Tudo aquilo. Porque claro, no futuro, você talvez precise de um pouquinho a mais. Mas você tem a portaria 24 horas, você tem o vigia que circula, você tem os jardineiros, que eu acho que quem pesa mesmo é a portaria e os jardineiros, né? Porque é um lugar verde. Sim. Então, tem que estar sempre precisando de manutenção. Exato. Então, o que é que eu pensei? Primeiro, na questão das plantas, que são plantas originárias, todas são nativas, e que o modo de fazer tenha como se diz, eu tenho agora um consultor que está ajudando a dar forma para essa manutenção mais inteligente, porque agora a gente acabou de implantar as coisas. E agora você começa a pensar, que quando tem que podar, quando tem que fazer todos os trabalhos. É hora de adubar, é hora de enfim, afofar. Tem milhões de coisas do jardinagem. Com certeza. Eu aprendi um monte com isso. Sim. E eu acho que assim, a gente tenta fazer as coisas dentro totalmente da lei, no sentido tudo super correto, que tem a caixa de reserva, porque você tem funcionários, você tem uma caixa para construções, para modificações, para reparos, você tem tudo separadinho, e já as coisas já estão num ponto que já dá para ter um mensal que é de 330. Pois já foi formada, vamos dizer, essa caixa. E eu acho legal, e eu vou falar uma coisa para vocês que estão nos assistindo, tá? Vocês que têm uma grana aí, que você está pensando em construir, e hoje o que mais preserva, o que nós estamos buscando é qualidade de vida. Muitas pessoas saem de casa para estar dia de domingo em ambientes longe de Marília. Lá no Jardim do IP, você não precisa fazer isso.
Porque lá tem vários entretenimentos. E eu fico feliz que você tenha pensado nisso. Então, trazer esses números e mostrar que tem muita gente que quer ter algo diferente, mas pensa que vai ser assim. Que vai ser um absurdo. Um absurdo. Não. Né? É. Então, assim, eu sei que lá o padrão é luxo, mas assim, você trouxe a simplicidade do belo, que são as plantas, que são aquele sentimento de pertencimento, de comunidade. De comunidade, possível. Exatamente. Eu achei. Então, Isso assim, sugiro muito aqui a importante. vocês, quem quiser depois entrar em contato para conhecer, tem essa Eu oportunidade. devo dizer que todos os fins de semana temos uma pessoa à disposição para entrar com quem quiser conhecer. Porque eu acho que descrever os jardins é uma coisa impossível. Porque se na cidade não tem nada parecido, como é que eu vou descrever azul para quem nunca viu azul? Exatamente. Então você precisa ter aquela experiência. Então vá conhecer sem nenhum compromisso. A pessoa vai te mostrar os lugares. Eu acho que é uma possibilidade realmente muito interessante de aproveitar esse momento, que é um momento que temos uma estrutura toda de apoio para quem quiser conhecer. Exatamente, gente. E os jardins do IP fica no aeroporto, é isso? Na zona do aeroporto, sim. Na zona do aeroporto. Ela fica vamos dizer, a rua se chama Sargento José Biudes, mas ela é na altura do número 3.551 da Brigadeiro. Então, ela fica do lado do bairro do São Domingos, do outro lado da rua. Então, tem o Costa do IP, e do lado do Costa do IP fizemos uma avenida, onde tem uma pista de caminhada e de ciclismo, com todo a parte de estacionamento em bloquete, que fica verde. Então, teve todo um pensamento já antes, que foi aprovado para o externo, não é só para quem está lá dentro. Exatamente. Que tem que ser legal. Então, o primeiro, Costa, ele não tem casa nos fins das ruas, porque um dia, quem sabe, a segurança vai ser de outro jeito e você vai poder abrir. Outra coisa foi nos jardins, a gente pôs grade transparente, é uma grade verde. Então, você vê tudo fora, não tem lugar de muro. Não tem aqueles muros arranha-céus. Exato. Né? Que é uma coisa que é muito gostosa. É muito... Eu posso assinar embaixo, porque eu amei. Então, se você colocar no Waze, como eu fiz, Jardins do IP, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. E vai ter alguém na barraquinha na frente. Isso, final de semana. Final de semana. Durante a semana tem o nosso plantão de vendas. Isso. Na frente do Costa do IP, que é um plantão de vendas num terreno na frente da avenida. Que coisa boa. E está sempre aberto das 9 às 6. Ai, maravilha. Silvia, curtiu o nosso podcast? Amei. Gostou? Muito. Ai, que coisa boa. Eu fiquei muito feliz e honrada de ter você. Essa conversa, assim, foi muito profunda, inspiradora. Hoje a gente entendeu, assim, ó, que construir não é apenas levantar a estrutura. Vai muito mais além. Muito. Né? É trazer qualidade de vida, esse sentimento de pertencimento. Eu acredito, eu vou até falar uma palavra que vocês foram muito ousados em trazer projeto diferente. Né? Principalmente nesse sentimento onde as pessoas são muito individualistas e vocês foram pro contrário. Por contrário, trazer esse porque sentimento de exatamente para mim esse é o sentimento humanismo. Eu passei 5 anos em Firenze. Firenze é a cidade humanista, certo? Do Cinquecento, enfim. E a Itália, ela tem toda uma coisa muito abraçante, etc. Isso. Enquanto que a Holanda, ela pode parecer mais rígida, mais fria, só que ela é muito respeitosa com todas as diversidades e apoia. Maravilha. Então, você vê isso e viver isso, muda a tua percepção. Com certeza. E com certeza, com um filho, você vai mudando a sua percepção a cada ano
você vai melhorando, porque Com certeza. você vai ficando mais... você vai ficando com mais paciência, você vai vendo que as coisas não são do jeito que você quer, você vai sabendo, enfim. Tá trazendo mais emoções, né? Traz tudo na veia. Silvia, que prazer enorme, meu amor, de ter muito você obrigada. com a gente. Eu amei. Você Foi viu aí, muito bom. Júlio? Foi muito Aprendeu bom. muito, hein, Júlio? Olha aí, ó. Ô, Júlio, vendeu o apartamento e vai comprar lá, hein? Vai vender seu apartamento, hein? Vai vender o apartamento. Vender o apartamento e entrar no consórcio. Exatamente. Já pega um consórcio já para construir também. Já tô pensando nisso, hein? Eu já saí de lá apaixonadinha. Olha, eu quero realmente, de fato, agradecer. Quer deixar algum recado aqui para as pessoas, né? Você quer deixar algum recado para todo mundo que está nos assistindo? Eu quero dizer que eu gostei muito de ter vindo falar sobre o nosso trabalho, que é um trabalho, eu diria, de vida, porque fazem 21 anos que estamos em Marília, e que, na verdade, está ficando cada vez mais prazeroso. Foi ficando cada vez mais prazeroso. E gostaria que vocês conhecessem os jardins, independente se vocês vão comprar, não vão comprar, não é isso. É ter a experiência de uma outra possibilidade de estar, de viver. É isso. É isso aí, gente. Eu amei. Eu deixo aqui, reforço esse convite da Silvia, que eu tenho certeza que vocês vão ter a experiência que eu tive, que foi surreal. Surreal. E antes de eu encerrar aqui, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, a do Cris Exclusive, a Unimar EAD, Revista e Portal Mães e Filho, o Boticário Marília, HIK Eventos, Dr. Ricardo Ortega, DM Clinic Salon, e a você que acompanhou esse podcast até aqui, assiste ele novamente, que vocês vão sentir tudo isso que a Silvia nos ensinou aqui sobre comunidade, sobre pertencimento, sobre o humanismo. E o quanto que, quando a gente constrói casa, não é só a estrutura, é o se sentir bem, a energia que você vai vivenciar. Então, pega e anota isso e vai visitar os Jardins do IP, que você vai ficar apaixonadinho, viu? E ó, já compartilha para todo mundo. Compartilha, salva, principalmente para aquele grupo que as pessoas começam a brigar dentro dos grupos. Aí você bota isso aqui, um podcast assim, ó, com energia boa, que as pessoas vão ficar, ó, tudo de bem com a vida, né, Silvia? Vamos fazer um brinde? Vamos fazer aqui um brinde. Vamos fazer um brinde. Quem assiste o podcast Empodera aí, Cris, é feliz. Até o próximo episódio. Até o próximo. Maravilha.